Boa noite, gente. A gente dá início aqui a mais o Papo Te Abraça, né? Que é o momento de debate, um momento onde a gente vem sinalizar algumas questões aqui. Esse é um espaço de formação política, né? Para aqueles que desejam compreender, né, a importância do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, né, para a sociedade, para a democracia brasileira. Né? Vai lá, Luiz, faz as apresentações aí. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma sexta-feira, às 19 horas, e o Papo Te Abraça aí. Estamos juntos. Essa proposta, né, como o Alan falou, é de diálogo, para a gente poder conversar, interagir, diante de um momento tão tenebroso, né? Diante de um momento com tanta falta de informação, com tanta falta de formação, muita gente ainda perdida, sem entender um pouco do que está acontecendo no nosso país, né? E até mesmo no mundo. E a gente está propondo aí esse diálogo, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte esse vídeo, curta lá a nossa página, a página do Partido dos Trabalhadores de Itanguá. Se você é trabalhador, se você se identifica com essa causa, com a luta dos trabalhadores, vai lá, curte a nossa página, Partido dos Trabalhadores Itanguá, tá bom? Para a gente poder estar interagindo cada vez mais. E lembrando sempre, faça a sua pergunta, né? Faça o seu comentário, que vai ser um prazer a gente estar aqui respondendo e conversando. Bom, gente, nós estamos recebendo hoje o nosso amigo, nosso querido Alan Dutra. Gente finíssima, né? O Alan Dutra, gente, é graduado em História pela Universidade Federal Fluminense, com intercâmbio na Universidade del Rosário, na Colômbia. É isso, Alan? Isso mesmo. Gente, não Alan Rosário também... do ministro, não. Ainda bem, glória a Deus. Ainda bem. Mas o meu intercâmbio não foi falso. Aí, ó, tá vendo? Isso é importante. Bom, Alan também é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, né? Onde hoje também cursa o doutorado em parceria com a Universidade de Coimbra de Portugal. Pesquisador júnior do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Proprietas, bolsista da CAPES, né? E editor-chefe da revista Cantareira. É isso, Alan? Isso, que é a revista de Ciência e História. Ótimo. E realiza pesquisa sobre conflito de terras, história social das propriedades, história agrária e história do Brasil Império. Caraca, hein? Que currículo, hein, amigo? Nada, que bom, nada. Alan. Obrigado por aceitar o convite, tá? Valeu. É muito bom nós recebermos pessoas daqui de Itanguá que estão assim buscando cada vez mais a formação, a informação, e a tua pesquisa com certeza é de extrema relevância, e eu tenho certeza que você tem uma clareza muito grande sobre o que está acontecendo hoje no país, sobre o que já aconteceu, né, que nos trouxe até aqui, até esse momento. Então, a tua fala, né, as tuas colocações são muito importantes para esse debate, tá bom? Mas, assim, só para começar, Alan, para as pessoas te conhecerem melhor, né, que ainda não te conhece, fala um pouquinho para a gente da sua história, como é que foi sua infância aqui em Itanguá, por que você optou pelo curso de História, né, como é que foi esse ingresso aí na UF, né, até porque pode ter adolescentes, né, jovens aqui nos ouvindo, né, participando com a gente, e saber também, né, como que é essa questão de você ingressar na faculdade, como é que é a vida universitária. Então, fala um pouquinho para a gente aí. Tá bom. Boa noite a todos. Eu também agradeço a possibilidade de estar compartilhando com vocês essas experiências, em particular, né, com pessoas que têm interesse em discutir questões pertinentes aos trabalhadores, questões pertinentes ao debate político no Brasil, nesse contexto tão difícil que a gente está vivendo, e que é um contexto até um pouco diferente do que eu vivia em Itanguá quando
eu me recordo de ter crescido numa conjuntura nacional muito diferente, muito específica, né, na história do Brasil. Então, eu estudei aí durante todo o meu ensino fundamental, lá na Escola de Arina, lá no Pinhão, que é uma escola extremamente conhecida no município pelo comprometimento dos docentes e dos funcionários, né, de uma forma geral, com a comunidade escolar. E isso é uma coisa que eu sempre gosto de destacar, né, desse projeto de escola em Tanguá, que eu cresci, que era de fato includente. Então, a gente tinha mesmo uma relação muito próxima entre a população e essas escolas. E, saindo dali, eu fui fazer o ensino médio em Itaboraí, dentro de uma condição muito específica. As escolas de Tanguá de ensino médio me atendiam, eu resolvi ir para lá. E foi lá que eu comecei a ter contato com algumas instituições que me levaram a conhecer o que é a universidade. Porque se tem uma coisa que eu acho que ainda é muito presente em Tanguá, é esse desconhecimento de muitos adolescentes em relação às oportunidades de cursar um ensino superior que não seja um ensino superior privado, que é aquele que está no nosso contato mais no dia a dia, seja pelas propagandas, enfim, pela proximidade com outras pessoas que cursam essas instituições, mas as universidades públicas era de desconhecimento para mim. E por acasos da vida, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer as instituições públicas, de saber a importância delas para a construção do conhecimento, e aí eu resolvi me preparar para fazer o vestibular e tentar uma vaga no ensino superior. Só que eu não ia fazer história de imediato, não. Quando eu entrei no pré-vestibular, eu queria cursar matemática, porque eu gostava de matemática, porque eu tive um professor no DERINA, o Carlos Henrique, que acompanhou minha turma do 5º ao 9º ano. Então, eu achava que eu ia seguir pelas matemáticas. Mas, por conta de contexto político, da minha vivência, seja em Itaboraí com alguns cursos, ou mesmo, né, no pré-vestibular que eu cursei, no curso pré-universitário popular na UF, eu acabei percebendo que o meu interesse eram por questões que envolviam a sociedade de uma forma geral. Eu encontrei na história um grande alicerce para essas minhas interpretações. E aí, quando você então fez o pré-vestibular na UF? Fiz. Porque, até onde eu sei, Tanguá ainda não conta curso pré-universitário. Então, você saía daqui de Tanguá, todo sábado. A gente pegava passava o dia inteiro lá? 6h10 da manhã, chegava lá umas 7 e poucas, aulas começavam às 8, e das 8 às 7 da noite a gente tinha aulas lá, e depois a gente voltava para Tanguá, que era uma forma da gente tentar recuperar o tempo perdido. Acho que travou. Bacana, Alan. Deu para a gente te ouvir, sim, você falando sobre essa jornada, né, de sair de Tanguá, passar o dia inteiro em Niterói, né? Imagino que era um sacrifício bem grande, né? Você passar o dia inteiro fora, né, ter que se alimentar, enfim, fazer toda essa movimentação. Então, assim, fica para a gente esse entusiasmo, né? De você poder mostrar que é possível, né? Que dá para fazer quando tem força de vontade. Não, e fica também, Luiz, aquela questão, né, cara, da importância de um curso pré-vestibular, né, cara? A importância de se ter um curso pré-vestibular aqui no município, né, cara? Algo que talvez poderia ter sido mobilizado, né? Tive um problema historicamente, eu tô vendo mas só o Alan, não tô vendo o Luiz. Mas não foi possível, né? Tá tudo ok aí, Alan? Alan Dutra? Uhum. Ah, é? Nós estamos te ouvindo, só a tua imagem que está um pouquinho falhando, mas está dando para te ouvir. Você está conseguindo ouvir a gente bem? Vamos tentar
reconectar aqui o Alan, um minutinho só. Isso. Então, gente, lembrando, você que está acompanhando a gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta também, vai lá na página do Partido dos Trabalhadores, dá uma curtida lá também para fortalecer o nosso trabalho, a nossa luta, tá bom? Mande sua pergunta, mande seu comentário, é um prazer poder estar partilhando com vocês nesse momento. Já tem uma galera aqui já, Luiz, ó, Tiago Lopes, né? Dando uma boa noite aí pra gente. Boa noite, Thiago. A Ruth Maria. Boa noite, galera. Ruth Maria, grande amiga, querida. Boa noite, Ruth. Prazer estar aqui com a gente. O Ricardo Ferreira, né? Já foi enviado para os grupos, a qual falei. Estamos juntos. Ô, Ricardo. Gente fina demais. Marcos Rocha também, né? Boa noite, Marcos Roca, grande profissional de Itaboraí, da área da saúde. Gente finíssima. Aí fica também, né, Luiz, aquela questão, né, da pessoa, da tentativa, né, cara, da busca também, né, da pessoa tentar evoluir, conseguir novos espaços, né, mas é interessante a gente sinalizar isso, Luiz, mas com uma concepção, né, tudo é um contexto, né, tudo é um contexto, né, nenhuma situação ela é única. Deixa eu voltar aqui o Alan, e voltou. Acho que agora... E aí, Alan? Vocês estão me vendo? Tá conseguindo ouvir a gente? É que vocês travaram. Tô. É que tinha congelado e vocês tinham sumido. Você também estava congelado, agora você está voltando. Pode... Eu não sei se a transmissão continuou. Voltou? Tá. Voltou, certinho? Tá. Pode... Desculpa, eu acho que deu alguma instabilidade. Tá tranquilo, tá tranquilo. Essas coisas acontecem, é ao vivo, entendeu? É no improviso, não tem nenhum profissional aqui, a gente está fazendo o nosso melhor e tá tranquilo. Vamos lá. Alan, Alan Coqueiro, você tinha umas perguntas aí para o Alan, né? É verdade. Alan, eu separei umas questões aqui, cara. Vou fazer o primeiro questionamento aqui, né? Como você analisa, né, o momento atual do Brasil, né? Principalmente com a entrada aí do senhor Jair Bolsonaro na presidência da República. Como você analisa esse momento, assim? E aí, Alan? E agora aí? Foi, né? Tentei trocar de lugar para ver se melhorou. Eu melhorou. Acho que... melhorou. Desculpa aí. Nada, que isso. Melhorou? Eu não... Melhorou. A gente sabe que você inventou essa história aí da internet para ir lanchar, entendeu? Verdade. Pior que não, comi antes. Tá tranquilo. Mas faça as perguntas aí pro Alan, porque ele é o nosso convidado, pô. A gente quer sugar dele hoje, pô. Sugar essa formação que ele tem aí, né? Na Federal Fluminense. A gente quer absorver um pouco aí desse seu conhecimento, Alan. É verdade. Alan é um cosmopolita, né? Tá bom. Podemos dizer que é um cosmopolita, um cidadão do mundo. Generosidade. Alan, então voltando aqui, cara, como você analisa o momento atual do Brasil, cara? Qual é a análise que você faz, cara? Eu acho que, antes de tudo, é um momento de muita preocupação, né, para a população de uma forma geral e principalmente para a população como a nossa, de Tanguá, porque algumas políticas que vêm sendo tomadas pelo atual governo têm impacto diretos em pequenos municípios como os nossos, né? Como crises em relação ao pagamento de auxílios, Bolsa Família, cortes na educação pública. No âmbito da educação, por exemplo, a gente tem problemas que envolvem o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem o próprio fundo. Enfim, uma série de questões com impactos diretos para pensar a questão do município, né, que eu acho que é de maior interesse para as pessoas. E a análise que a gente pode fazer desse governo é de desastre. Não tem outra palavra melhor para sintetizar o que é que às vezes a gente até fica brincando e chama de não governo, né? Porque muitas vezes o governo federal age como se ele não existisse, né? No caso das pandemias, eu acho que isso está muito claro. Ele se omite na tentativa de jogar responsabilidade para o outro quando ele entende que ele compete. Então eu vejo esse momento
momento como um momento ruim para a gente, um momento onde direitos conquistados, principalmente nas últimas 2 décadas, vêm sendo colocados abaixo, princípios, né, que nortearam a nossa Constituição, que vêm sendo questionados sem nenhum debate amplo, apenas em cima de charlatanismo e de qualquer tipo de pensamento ou de proposta que seja anticientífica. Então, a população tem que entender que esse momento que a gente está vivendo, longe de ser um momento de renovação da política brasileira, ele está sendo um momento de renovar ações velhas dentro dessa política com caras de uma política nova. A forma como o governo vem se relacionando com o Centrão, por exemplo, com pautas conservadoras, com pautas anti-trabalhadores, anti-povo pobre. Então, eu acho que a população tem que pensar um pouco sobre isso, né? Olhar para o passado, olhar para a história e ver o quanto que dentro desse período de tempo muito curto a gente vem perdendo de uma forma aí sim muito rápida. Então eu vejo essa conjuntura política com tristeza, mas alertando as pessoas do quão perigosa ela ainda pode se tornar. Alan, de uma forma mais específica, você que é da área da educação, você que está fazendo seu doutorado, que é bolsista da CAPES, nós tivemos aí a saída do Abraham Weintraub do Ministério da Educação, né? Uhum. E a gente sempre fica naquela tensão, assim, quando sai um ministro do governo Bolsonaro, porque a gente fica com medo de vir uma coisa pior. A gente fica feliz que ele foi embora, mas ainda fica apreensivo em vir alguma coisa pior. Mas, assim, o período em que o Abraham Weintraub esteve no Ministério da Educação foi um período muito conturbado, né? Não dava para entender o que ele estava querendo fazer com o Ministério, as políticas públicas para a educação, o Enem tendo erros, sabe? O contingenciamento de recursos, enfim, um desastre. E como que isso foi sentido nas universidades, né? Lá na UF, por exemplo, qual foi o impacto dessa gestão do Abraham Weintraub? Como que a faculdade reagiu? Houve demissões, houve perda de qualidade de alguns cursos, a faculdade ficou limitada, a gente soube que teve faculdades que ficaram até com contas de luz penduradas aí, sem poder pagar, por conta de portes. Como foi esse momento dentro da universidade pública? Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que começar a pensar que, muitas vezes, isso que a gente vê como uma má gestão ou como um deixa para lá de determinados gestores seja apenas desleixo. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender que isso também é um projeto. Quando você não investe, quando você sucateia, quando você joga para baixo, você também tem um projeto com isso. Projeto de você asfixiar, nesse caso, uma instituição ao ponto dela se tornar inviável, e aí sim você vem também com uma política que vem sendo pensada por essas pessoas de ora destruir por completo essa instituição, privatizar, porque elas fazem balbúrdia, porque nas universidades não se pesquisa nada. Ora, você vai investir em setores como a educação privada, por exemplo, onde você não tem um controle, onde você não tem, por exemplo, uma autonomia de gestão tão grande quanto você tem nas universidades públicas. Então, o que a gente viu no MEC, que eu não sei como é que vai ser agora, né? A gente ainda está estudando as repercussões da nomeação desse novo ministro, por isso que eu brinquei no início que eu fiz o intercâmbio da Universidade do Rosário, porque o atual ministro disse que fez doutorado em Rosário e agora a gente descobriu que é uma mentira, assim como o Weintraub mentiu, o Whitson mentiu, né? Porque isso tem a ver até mesmo com essa classe política brasileira de certa forma, ter os seus projetos políticos mais conservadores, mas que tem que ter um verniz progressista, é isso que essas pessoas tendem a passar, e por isso que eu fiz essa brincadeira, mas a passagem pelo Weintraub, ela foi uma passagem de cruzada, o que esses caras estavam querendo fazer dentro do MEC
é expurgar uma coisa que só existe na cabeça deles, né? É uma guerra ideológica que também foi criada por essas pessoas dentro dessa lógica absurda que regia o MEC e que rege também o Itamaraty, dessa suposta ideia de globalismo no âmbito da história, com negacionismos absurdos em relação a fatos históricos concretos e altamente debatidos, como a ditadura militar, a colonização, a escravidão. Então, em primeiro lugar, a gente tem isso, né? Uma tentativa dele, e que não esqueçam, que era um professor universitário, que ainda está vinculado à Unifesp, se eu não me engano, que passou por um concurso público que todas as mídias já colocaram como extremamente duvidoso, e que agora fugiu, mas que deixou rastros dessa política aí de tentar combater o que eles chamavam de ideologia de gênero ou de maquineísmo das esquerdas dentro da universidade, quando, para mim, na verdade, isso nada mais é do que um recalque, né? Como, inclusive, é discutido dentro de várias ciências essa ideia de recalque, mas também é um recalque do senso comum mesmo, né? Do cara não ter a capacidade de ser igual aos seus supostos pares, e porque ele não consegue ser igual àquelas pessoas, ele quer destruir em nome aí de um projeto mais amplo que está vinculado ao que o Bolsonaro sempre defendeu, que são essas coisas mais absurdas. E aí, no âmbito econômico, mais geral, para as universidades, a gente teve um impacto gigantesco com os cortes, né? Quem não lembra daquela ridícula manifestação do Weintraub com bombom, onde nem ele mesmo, que é professor de uma faculdade de administração, sabia fazer uma conta básica de porcentagem. Então, eu acho que só isso são elementos que dá para a gente entender um pouco do que são essas pessoas, né? Eu estou falando isso de forma bem aberta para as pessoas que estão assistindo. Como que uma pessoa como essa, que entrou numa universidade como professor, que é o professor de um curso de administração, que não sabe fazer conta, que teve seu concurso questionado, mas vai para o MEC e, em cima de um projeto político fantasioso, tenta destruir um conjunto de políticas públicas que se endossaram principalmente durante os governos do PT, em nome de uma coisa que sequer mesmo as pessoas de direita tendem a apontar. Porque, e aí a gente tem que deixar isso claro para as pessoas também, essas pessoas elas são tão imersas nesse mundo que elas criaram, nesse mundo imaginário, que elas também colocam, né, os pensadores de direita, os pensadores liberais no mesmo saco de todo mundo que simplesmente pensa. E eu acho que essa é a questão. O projeto deles era um projeto mesmo formatador, voltado para o mercado, né? Na frase ministerial, o que o Paulo Guedes disse, por exemplo, sobre os soldados: a gente paga 200 conto para esses aí que se refere à população pobre, porque são os pobres que vão receber os R$200, para ficar fazendo o que a gente quer. Então, eu acho que a grande derrota para esses grupos e o incômodo, ele se deu porque as universidades são o centro, né, crítico desse país, que é tão desigual, que começou, inclusive, a combater a desigualdade desse espaço com políticas públicas muito sérias, como a política de cotas, seja na graduação, na pós-graduação, né, planos que possibilitaram a permanência de alunos pobres, sobretudo os negros, dentro desses cursos, a despeito de todos os problemas que esses projetos tiveram. Eu, por exemplo, quando fui fazer intercâmbio na Colômbia, eu fui porque era uma bolsa que era voltada para alunos de áreas periféricas, porque tradicionalmente quem ia para intercâmbio são pessoas que já tinham recursos. Então, toda essa lógica inclusiva que nossa cidade bebeu bastante, que essas pessoas começaram a destruir. E as universidades sofreram muito. Na pesquisa, a gente teve cortes. O programa, por exemplo, agora de pós-graduação em História, que existe uma nota para esses cursos, ela tem a nota mais alta, ela vai perder mais de uma dezena de bolsas de doutorado, bolsas de mestrado. Mas a gente pode falar em outros aspectos também. A gente tem impactos, inclusive, econômicos, porque você tem terceirizados sendo mandado embora, né? Então, essas pessoas perderam seus empregos. Não é só os professores e os alunos que sofrem. A gente tem toda uma comunidade
que sobrevive das universidades e que vive essa universidade, que também que sofreu, né, com esses impactos de um projeto que não tem nenhum porquê, porque eles poderiam apresentar determinados projetos, né? Voltando um pouco para a sua questão. O Weintraub não tinha projeto de educação, não tinha um projeto assim de política educacional, ele tinha um projeto de destruição, mas projetos político-educacionais tinha, né? Porque para essas pessoas pobres não tem que ter política voltada para ela. O lugar de pobre não é ali. Por isso que a gente tem que acabar com ela. Essa é a minha percepção sobre o que a gente passou. Eu acho que as respostas estão aí, quando a gente tem pela primeira vez os funcionários do Banco Mundial se posicionando publicamente, pedindo para que esse homem não seja indicado para um cargo que ele teria que ocupar por 3 meses. Então, nós saímos de uma posição, inclusive, de prestígio internacional. Quando eu fui fazer intercâmbio, todo mundo me perguntava: você tem bolsa da CAPES? Você é do Brasil? No Brasil se criou a UNILA? E agora as pessoas nos recebem falando: meus pêsames, que pena que o Brasil está nessa situação, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir, que as pessoas têm que ter noção de que todas essas coisas que elas acham que não têm impactos na vida dela, na verdade tem muito, principalmente, né, numa sociedade tão globalizada como essa que a gente está vivendo. Pô, bacana, hein? Bacana, Alan, bacana. Cara, importante a fala, Alan. Importante, principalmente para aqueles que não têm, né, que sobrevivem apenas dos veículos de comunicação, né, midiáticos, né, não tem ainda um relato, uma perspectiva dessa que você sinalizou aí para a gente aí, cara. Muito bom mesmo. Só para poder marcar, Luiz, um minutinho só, Lu Valério está com a gente, né? Boa noite, Lu. Boa noite. Vanessa de Sá Pereira, Medeiros. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Borboleta Fonte está com a gente também, que é a Regina Fonte. Boa noite. A Aline Pereira também está com a gente. E a Regina... Boa noite, Aline, vereadora. A Regina coloca assim... somente está saindo... Aqui, ó. Somente está saindo na mídia porque estamos em início de campanha política, que interessa ao poder hegemônico tirar o foco dos candidatos. Né? Outra aqui, a Inês Moraes também. Boa noite. Boa noite, Inês, minha amiga querida. Prazer estar aqui com a gente. Diretamente de São Gonçalo. A Regina coloca novamente, né? Enquanto estamos vigiando o cumprimento da lei, eles, como o ministro falou, vão aprovando as leis que interessam. Né? E vão passando a boiada. Esse governo é isso, vai passar a boiada, sendo Rodrigo... que pessoas como nós somos os capins. Isso aí. O Rodrigo Rangel, o reitor da Universidade de Rosário, negou que o ministro da Educação tenha feito doutorado lá. Né? Isso aí. Daiane Isabel, dá uma boa noite aí. Boa noite, companheiro. Boa noite, presidente. Ana, que é a presidente do PT em Tanguá. Aqui é a Regina, coloca outra questão, nomeando militares e mais militares para cargos ministeriais, já que o presidente, por força da lei, é chefe das Forças Armadas. Né? Enchendo de militar lá os ministérios, né? Para ver se assim... Como se isso fosse garantia de alguma coisa, né? Enfim, você, por exemplo, ele colocou lá um militar na pasta lá do Ministério da Saúde, e aí todo mundo dizendo que o cara não entende nada, né, sobre saúde. E aí a gente tem que analisar quem são esses grupos, né? Eu não sou um estudioso das ditaduras militares e muito menos de períodos de redemocratização, mas dá para a gente pensar um pouco sobre isso, porque na verdade a gente está falando de um grupo saudosista derrotado com a abertura e derrotado com principalmente o modelo de constituição que a gente tem, que agora resolveu se alicerçar aí na candidatura de Jair Bolsonaro, fazendo as coisas mais absurdas que a gente está vendo, e se colocando, inclusive, como poder moderador, né, travando batalhas absurdas, utilizando argumentos como esse, chefe das Forças Armadas, como se não houvesse uma diferença entre militares e civis, enfim, uma série de questões
que inclusive são reverberamentos da própria forma como a gente resolveu organizar esse Estado no pós-ditadura, né? Mas só isso aí daria uma aula para a gente pensar. Poxa, com certeza, cara. Com certeza. Com certeza. Alan, aqui nós estamos aqui em 3 professores aqui, né? Eu sou professor de geografia, né? Luiz Otávio é professor de história, e você é professor de história, né? Nesse contexto, assim, e numa visão, assim, feita por nós professores, né? Mas que você vai sinalizar aqui para a gente, né? Como a educação pode ser libertadora, cara? Como sinalizava o Paulo Freire. Eu acho que responder essa questão, embora pareça fácil, eu acho que ela é extremamente complexa. Quando a gente principalmente olha para a realidade brasileira, para essas mudanças que vêm acontecendo tão rapidamente na sociedade, em todos os aspectos, nos aspectos mais vinculados à economia, mas também nos aspectos no que se refere aos próprios costumes das pessoas, à informatização, à circulação de notícias. Mas tem uma coisa que não muda, né? Que é a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de questionar, independente do contexto. É óbvio que determinados contextos vão determinar quais questões vão se colocar como mais importantes para uma dada comunidade. Só que a ideia de pensar, né, e o ato de questionar, ele é inerente a isso. Mas como fortalecer isso, ou como fazer com que as pessoas se interessem por isso, é realmente muito difícil. E eu acho que a educação ela pode ser libertadora quando a gente consegue analisar ou pensar o espaço da escola como ela deve ser, como o espaço de construção dessa libertação que é a própria liberdade de pensamento. Porque eu acho que não existe nenhuma outra liberdade que esteja desassociada à sua liberdade de pensar. Eu acho que já começa por aí. A educação só vai ser libertadora quando nós nos libertarmos de determinadas amarras e começarmos a pensar livremente, inclusive modificando esse espaço escolar que muitas vezes as pessoas acham que é gerido só pelos professores e pelos alunos. Aquele invisível, né, que muitas vezes amarram as mãos dos professores em nome de uma pretensa liberdade, ela não é vista pela maioria das pessoas. As secretarias de saúde, as secretarias de educação, desculpa, os secretários, os coordenadores, os projetos que essas pessoas pensam para as escolas, que muitas vezes entram em conflito com aquilo que os professores defendem, né, como um projeto político-pedagógico interessante, para fazer com que as pessoas, em primeiro lugar, entendam que a educação ela tem um papel fundamental na libertação das mentes, né, no sentido de fazer com que a gente comece a pensar, né, a partir de nós mesmos e a partir daquilo que nos motiva também a criticar e a fazer com que a gente se posicione. Então, eu acho que a educação ela é libertadora quando ela está associada a esse próprio projeto de libertação das ideias das pessoas. Né? Ela só vai ser libertadora quando, e aí pensando já em propostas mais práticas, quando as comunidades dialogarem com essas escolas, quando as escolas passarem a entender as realidades e as demandas dessas pessoas, para pensar na dialética, né, que muita gente tende a falar, mas pouca gente compreende. Então, pensando dialeticamente mesmo, enquanto a comunidade transforma a escola também transforma essa comunidade, né, produzindo conhecimento de forma conjunta. Eu acho que... Vocês estão me escutando? Sim? É porque parou aqui. Voltou. Eu acho que a educação ela vai ser libertadora quando ela se tornar mesmo fator motriz do pensamento das pessoas, e eu gosto muito de falar sobre o próprio conhecimento histórico, né? Quando as pessoas começarem a pensar também historicamente, eu acho que elas vão começar a pensar ainda mais sobre questões que são tão pertinentes a elas. Eu acho que isso que falta também dentro desse projeto de educação libertária, que muita gente defende, e que o Paulo Freire defendia porque ele partia da realidade das pessoas. Né? Eu acho engraçado, por exemplo, quando a gente vê projetos de poder que tendem a diminuir Paulo Freire, colocar-o de lado como se ele fosse um grande subversivo, quando na verdade o que ele propunha é que as pessoas
entendesse a realidade a partir daquilo que elas viviam, a partir do preço do pão, a partir do preço da padaria do centro, do contato com o cara ali do Banco do Brasil, do ônibus que ele pega, né, do trabalho que ele tem na lavoura. Se a gente pudesse fazer a leitura da realidade, né, Alan? A leitura da realidade ela é fundamental e a história ela pode ter um papel fundamental nisso. Entendeu? Porque as pessoas, além de compreenderem aquilo que ela está vivendo no momento, ela vai entender o processo, porque a história é isso, né? De entender o processo que levou ela também a estar ali. Por isso que todos esses elementos eles têm que ser constituintes de uma vertente de uma história libertadora. A história libertadora não é só Paulo Freireana, né? Ela é super importante, mas ela também atende aí uma infinidade de aspectos que tem como objetivo mesmo fazer com que as pessoas olhem para a sua realidade de forma crítica e que tomem posições. Que isso também eu acho que é um dos problemas, né, do nosso tempo, é que as pessoas elas só cumprem efeito de manada. Elas não foram instrumentalizadas, elas não apresentaram a elas, melhor dizendo, instrumentos para que elas, por si só, pensem e decidam sobre aquilo que ela está pensando, sobre o voto, por exemplo. Então, ela precisa sempre encontrar mecanismos externos para falar, não, vou votar em fulano, não porque eu decidi isso, porque eu acredito nisso, não. É porque eu aprendi isso, porque eu aprendi aquilo, é porque fulano me disse, é porque ciclano apresentou. Então, esse também é o temor desses grupos políticos mais ligados a essa extrema-direita que a gente está vendo no Brasil, e é bom deixar isso claro, se as pessoas elas não são de direita, elas são de extrema-direita, elas sublimam essas discussões, muitas vezes subvertendo o que elas significam, inclusive para fazer com que essas pessoas sejam incorporadas aos discursos delas. Então, é por isso que a educação libertadora ela causa tanta temeridade, porque ela vai fazer com que pessoas compreendam o que elas vêm fazendo, inclusive contra elas. Então, é importante a gente defender esses projetos, sim, mas sempre voltados para a realidade. Eu acho que aí em Tanguá, os grupos têm muito potencial para fazer isso, né? Com as escolas, com as comunidades, com os centros comunitários, criando uma relação mesmo fraternal com essas pessoas, numa tentativa de construir uma política de fato emancipatória para as pessoas aí. E aí, Luiz? Ouvindo o Alan falar, eu até estava lembrando aqui de como eu me encantei pela história, né? Eu lembro que eu ainda era adolescente e estava na escola e um professor de história, né, muito querido, o professor Jonas, lá no ginásio, lembra lá? Lembro. O professor Jonas, sensacional, né? Cara, e o Jonas, eu lembro que ele passou pra gente, cara, uma vez um documentário sobre o período do golpe militar, né? Mas, na verdade, era um apanhado sobre a América Latina, sobre o momento que o Brasil vivia ali após o suicídio do Vargas, e aquilo me encantou, porque eu comecei a perceber o que acontecia por trás, né? Aquilo que estava escondido. E aí eu comecei a perceber que existiam coisas, camadas na sociedade em que as pessoas não tinham conhecimento, né? E naquele momento eu lembro que eu me sentia um privilegiado, que eu estava vendo uma coisa assim que pouca gente talvez tinha visto e tal. Lógico, né? Na cabeça de um adolescente ali estudando e tal. Mas esse sentimento, eu acho que a gente precisa despertar nas pessoas, sabe? A educação precisa cumprir esse papel de mostrar, olha, não fica na superfície, vamos aprofundar, vamos entender melhor da nossa realidade, da condição que a gente vive, né? Por que falta, às vezes, o emprego na nossa sociedade? O que está acontecendo? Então, eu acredito muito nisso que o Alan falou, acho que o Alan fez uma colocação assim, brilhante. Eu penso muito também nisso em uma escola sem muros, né? Uma escola que dialogue com a comunidade, né? Que participe da vida da comunidade. Então,
Foi fundamental a tua fala agora, Alan. Isso é muito importante. Só para colocar um adendo, hoje eu venho conversando com o Luiz Otávio há algum tempo, né, sobre o interesse que eu despertei ultimamente sobre a história de Tanguá, e eu lembro que eu fiquei remoendo essas questões depois que eu fiz o concurso da prefeitura, que eu não queria fazer, e eu fui fazer o concurso e eu vi que no tópico História de Tanguá existia, sempre tem que ter, né, nos concursos, um tópico sobre história municipal. E quando eu fui começar a levantar a história desse lugar, eu vi que ela basicamente não existe. Então, como que a gente quer que as pessoas, né, pensem historicamente, que elas pensem criticamente, que elas criem algum tipo de sinergia com a realidade, quando nem mesmo o espaço onde elas vivem tem uma história de fato consolidada? Né? E aí, enfim, depois eu posso falar até sobre isso, mas hoje, né, eu venho descoberto uma série de questões que são interessantíssimas para pensar o município, que é alijado muitas vezes, seja da discussão política ou da discussão econômica da região, mas que tem uma historicidade que é inacreditável para pensar no município, porque dentro dos moldes que a gente vive hoje, né, econômicos, por assim dizer, era brilhante, assim, são coisas interessantíssimas. Então, como que pode a gente ter tido, né, um município que nasceu em 95, né, se eu não me engano, e que até hoje não conseguiu apresentar sua própria história para as pessoas. Eu lembro que eu ficava rindo das pessoas discutindo se aniversário de Tanguá era 25, sei lá, de dezembro, não sei que data que era, ou era 15 de novembro, quando isso não importa, né? O que importa, na verdade, é o processo que levou à criação desse município, é o que eu falo para os meus alunos, é o que, o como, o onde, o porquê, e é isso que tem que mobilizar a gente o tempo todo. Quando as pessoas de Tanguá estão lá na fila da Caixa Econômica, elas têm que perguntar, caceta, por que eu estou aqui nessa fila para receber um direito que é meu? Né? E quando elas começarem a analisar a realidade, elas vão falar, ué, mas isso daqui deveria ser gerido pelo governo federal, obviamente a culpa é do poder municipal, do poder estadual, de toda uma estrutura que não quer que a Caixa Econômica funcione para poder privatizá-la. Então, esse tipo de movimento é o que a gente tem que movimentar nas pessoas, porque a partir do momento que elas se sentirem interessadas por determinados assuntos, porque elas vão entender que aquilo tem um impacto direto na vida delas, talvez elas mudem um pouco a forma de se relacionar com as outras pessoas, que é o que eu acho mais importante, né? De se reconhecer também enquanto membros de um grupo, que isso também falta muito na gente. Para perceber essas camadas da história, a gente também tem que perceber o outro, porque a história também é feita a partir do outro. Né? É verdade, Alan. Então, vou dar aqui uma olhada aqui nos comentários, cara. Tem alguns comentários aqui. Aqui a Regina sinalizou aqui, sim, liberta, por isso o projeto político de poder. Quem quer escola pública de qualidade? Ela coloca aqui. Eu quero. Outra questão que a Regina coloca aqui é o seguinte: acredito que seja por esse motivo que os maiores casos de corrupção sejam dentro da saúde e da educação. Sim, porque e isso eu acho interessante pensar esse ponto que ela colocou, por quê? Inclusive para esclarecer as pessoas. Se a gente for parar para pensar os casos de corrupção dentro da saúde e da educação, eles dizem respeito a quê? A determinados gestores e hoje a determinados grupos privados que ganham licença pública para fazer gestão desses espaços. Então, as pessoas muitas vezes tendem a analisar essas questões apenas negativando o público, quando, na verdade, na história de formação do Estado brasileiro, a gente já pensou o Estado para funcionar dessa maneira. O Estado brasileiro, ele nasce, né, e todo mundo na aula do Brasil Império deve ter tido isso, ou contato com isso em algum momento, vai perceber que o Estado, ele só se independentiza para entender os interesses privados, né, de grupos de portugueses que tinham no Brasil, para manter a escravidão. Isso não mudou de lá para cá. Depois veio com a República Oligárquica, depois veio com a ditadura militar, e não mudou. Né? Então, só que analisar isso é muito complexo, é difícil mesmo para uma sociedade como a nossa. Então,
O Rodrigo Rangel coloca burgueses do ginásio. Não, eu era bolsista, Rodrigo, eu era bolsista. O Nédio Borgeson, boa noite. Boa noite, Nédio. Boa noite, Nédio. Gente finíssima. E a Regina faz uma outra colocação aqui, que é o seguinte: quanto à questão de escola sem muros, a comunidade poderia sim ser inserida na escola, inclusive sobre sua história. Sem dúvida, sem dúvida. Escola sem muros, né? E você, Alan, você não fez a sua colocação, pô? A gente quer te ouvir também. Então, Luiz, acho que travou aqui o vídeo do Alan. Deu um bloco aqui, né? Mas eu vejo essa questão, cara, da educação libertadora, eu costumava ver pelo ângulo exclusivo, né, da ótica de professor, né? Tendo em vista que eu passei pelos 3 fases, né? Fui aluno, professor, e agora eu estou diretor, né, do colégio público. Então, existem algumas especificidades, cara, da educação que eu aprendi dentro da gestão, cara. Que é a seguinte, por exemplo, antes, né, eu fazia os debates, os apontamentos dentro da sala dos professores, né? No entanto, o período que eu passava dentro da unidade escolar era único e exclusivamente o período em que eu estava dando as minhas aulas. Ou seja, se eu dava aula no turno da manhã 2 vezes na semana, o período que eu estava dentro da unidade escolar era só aqueles 2 períodos em que eu ia trabalhar, na parte da manhã. Entendeu? Então, daqueles 2 períodos, eu fazia uma análise e colocava para debate, né, com os companheiros. Agora, como gestor, cara, eu já vejo a coisa de uma outra forma. Talvez de uma forma mais completa. Porque eu chego pela manhã, né, dentro da unidade escolar e saio à noite. Então, eu acompanho isso todos os dias da semana. Então, a gente acompanha, né, todas as relações, os problemas, as discussões, os apontamentos de todos os alunos, de todos os turnos, de todos os profissionais, né, que passam ali, as demandas que a gente tem que cumprir. Então, o olhar fica sendo um pouco diferenciado, né? Sobre questão de educação em si, né, isso é uma experiência que eu estou tendo e estou até desenvolvendo, né? Eu percebi, cara, uma coisa que é real, e o Alan até colocou aí a questão, e essa questão ela é real, né? De você trabalhar a realidade do aluno, né? Trabalhar a história do aluno dentro da unidade escolar, né? Ou seja, você tem a unidade escolar em determinada região, você trabalhar as características daquela região, né? Dentro da escola, né? Facilita bastante o desenvolvimento da educação, cara. Diferentemente, por exemplo, você ter uma ideia de um professor que ele mora num centro urbano, né? Ele conseguiu avançar dos estudos, né? E ele sai daquele centro urbano, ele vai para uma determinada área, levando única e exclusivamente o olhar daquele centro urbano, o olhar das relações que ele construiu dentro daquele centro, daquela área urbana. Ele leva isso para dentro da escola, né? E quer reproduzir essa ideia, acreditando realmente que é uma ideia de sucesso. Pode ser uma ideia de sucesso, na área urbana, onde ele está, naquela região, onde tem aqueles atores. Quando ele adentra a um outro espaço específico, né, você tem que trazer, né, ou tem que aprender adequar a realidade, né? Exatamente. Adequar aquela realidade, né? Adequar aquela realidade, entendeu? Então, por exemplo, uma matemática, se você está numa área de pescadores, vamos supor assim,
né? O professor vai dar uma aula de matemática, ele pode usar os peixes como elemento dessa matemática. O aluno vai ter a capacidade de compreender, porque aquilo ali faz parte da realidade dele. Entendeu? Diferentemente de se colocar apenas números para ele. Sem nenhuma figura, sem nenhuma imagem, entendeu? Isso é uma das questões que a gente acaba até aprendendo, que eu consegui observar dentro desse processo, né? Mas, vamos ver. Muito bacana. Vamos ver onde vai dar isso aí. É isso aí. Gente, nós estamos recebendo hoje o Alan Dutra, que é professor de História, mestre também em História, é doutorando pela Universidade Federal Fluminense. Alan que tem feito colocações aqui muito importantes, muito pertinentes. E você que está acompanhando a gente, mande aí sua pergunta, mande aí sua dúvida e vamos continuar o nosso debate. Alan está chegando aí de novo, né, Alan Dutra? Está tentando se reconectar aí, né? Alan deve estar tendo algum probleminha com relação à internet dele, mas esse debate sobre a educação no nosso país, ela deve ser constante, né? Ela deve ser permanente. Eu acredito, Alan, que a experiência que você está passando para a gente, né, com relação àquilo que você vivencia na escola, né, que você tem tido a oportunidade de tentar modificar essa realidade, né, tentar modificar um pouco esse cenário, você contribui muito para que outras pessoas se motivem também a se dedicar à educação, né? Então, assim, a gente precisa ampliar esse debate cada vez mais. Com certeza, cara, com certeza. É um debate fundamental. Vamos ver aqui, o Alan está tendo um probleminha lá com a conexão. Olha, Luiz, já a Regina colocou aquela questão. A Ruth Maria coloca assim, ó, conversa boa, parabéns. Valeu, Ruth. Show de bola. A Regina coloca aí, ó, administrativo na veia. A Regina bacana, é secretária bacana. lá do colégio Maria Inocência, lá em Porto das Caixas. Opa! Parceira de trabalho lá, né, Alan? Aí colocou, o olhar muda, né, amigo? É isso aí, cara. Você colocou, ó, foi assim que Paulo Freire foi caçado, hein? Já o Rodrigo Rangel botou, vovô viu a laranja. Aí, ó. Rodrigo cheio de história, tá vendo? Cheio de história, cara. Cheio de história. Vou adicionar o Alan aqui. Vou tirar aí. O Rodrigo coloca aqui, ó. Gostaria que o Alan Coqueiro citasse sobre o uso local do adjetivo dona. Então, Luiz. Então, Rodrigo. Porque é o seguinte, Luiz Otávio. Quando eu cheguei lá no Colégio Porto das Caixas, né? Eu fui meio assim, tomei assim um impacto, porque os alunos chamavam as professoras, né? De dona. Aí eu falei, pô, dona? Não sei o que, dona, e aquilo, eu fiquei perturbado com aquilo ali, cara. Falei, poxa, da onde vem essa questão do dona? Né? Da onde vem essa ideia do dona, né? Não, dona, sim, dona, pode ir no banheiro, dona, né? E aquilo me deixou, né, assim, curioso. Obrigado. Entender, né? Aí, fazendo uma pesquisa, né, de forma particular, eu percebi que dona, né, era uma referência, cara, no período da escravidão, né? Vou colocar o Alan aqui novamente. Uhum. Então, o termo dona era uma referência, cara. Acho que agora vai, não sei. Isso. Vai para a varanda, Alan. Né? É que lá já parou também. Caramba. É difícil. Não, agora vai. Agora vai. O termo dona era uma referência, cara, ao que os escravizados chamavam as esposas dos senhores de engenho, cara. Entendeu? Ou seja, você tinha o dono dos escravos e a esposa do dono dos escravos era a dona.
entendeu? E aquela região de Porto das Caixas ali, cara, foi uma região que ela teve uma, uma forte presença, né, de escravizados, né, de pessoas escravizadas, né, uma forte presença da violência escravocrata ali naquela região. E esse termo, cara, eu não sei se tem ainda essa ligação, entendeu? Direta. Mas se eu fosse acreditar, eu acreditaria nisso. Vocês estão conseguindo ouvir agora? Sim, claramente, Alan. Sim, sim, sim. É isso aí. Não, Alan... mas isso também tem a ver com a... Pode falar, Alan. Eu acho que isso tem a ver também com a própria condição de proprietários que muitas dessas mulheres assumem, né? Eu acho que hoje a ideia de dona, ela adquiriu outro sentido, um sentido mais de respeito, né, de pessoas mais velhas, nesse sentido. Mas ela também está muito vinculada ao posicionamento social dessas mulheres dentro do lugar em que elas viviam. Inclusive, na documentação, quando a gente tem alegação, por exemplo, de patrimônio para uma mulher, quando ela é muito mais velha, aparece como dona. É muito comum também. Entendi. Alan, vou te fazer mais uma pergunta aqui, tá aqui na pauta, né? Cara, como você vê, né? Como você analisa o município de Tanguá, cara? O município que você foi criado aí. Mas em todos os sentidos? Em todos os sentidos, assim. Como você analisa esse município? Em todos cara? os sentidos? Eu poderia falar que Tanguá, para mim, assim como muitos municípios, é um processo de abortamento. Assim. Eu acho que Tanguá ela vinha ganhando protagonismo, que na verdade ela sempre teve, né? Se a gente for pensar historicamente, essas regiões elas tiveram protagonismo na história, só que esses protagonismos, em nome de determinados interesses visibilizados. Né? Então, Tanguá, em primeiro lugar, eu vejo como um município invisível. Se a gente for, eu lembro que quando a gente era pequeno e ia para passeios, você falar que era de Tanguá era tipo, mas onde que é? Ou então, é só uma roça. Eu até brinco, chamo de feudo, porque na verdade essa é um pouco da memória que se construiu sobre esse lugar. Só que nos últimos anos, Tanguá passou por um processo, né, que ainda é desdobramento, acredito, eu teria que estudar mais, né, mas pensando assim friamente, que é desdobramento ainda de um processo de emancipação que vem lá dos anos 90. A cidade tenta, né, dar os seus passos, engatear ali durante essa década, e nos anos 2000 ela avança. Porque Tanguá, como toda cidade pequena, vive basicamente de recursos externos e cresceu muito durante essa última década, né, durante os anos de 2000. Então eu via que a cidade é um berço assim, de potências. Eu acho que eu não sou uma exceção. Eu acho que existem muitas pessoas que são potências dentro dessa cidade, cada uma seguiu um caminho diferente, só que de uma forma geral falta potencializar mais, porque esse processo ele foi, como eu disse, que é voltado. Assim. Esse processo de se inserir essa cidade, contato com as universidades, levar centros para fazer pesquisas sobre ela, ou até mesmo fazer mesmo com que a população passe a olhar a cidade de uma outra forma, e isso acaba sempre ficando, né, transformar Tanguá de novo naquele ambiente fechado, sabe? De que as pessoas têm que ficar ali mesmo, que elas não têm que ser vindo de cima, né? Mas o discurso, né, da inclusão, do que vamos colocar para fora, que vocês têm muito potencial, vocês têm muito a contribuir. Então, a visão que eu tenho de Tanguá é essa, né? De uma cidade que tem tudo para ser uma grande potência, uma potência no turismo, uma potência na economia, mas que por conta de uma série de interesses e por determinadas políticas públicas, ela vai sempre, né, ficando para trás. E eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a perceber, né? De que forma a vida delas também é muito impactada por decisões que elas muitas vezes não discutem, porque ou ela não é convidada, ou porque ela simplesmente não quer. Então, acho que as pessoas precisam, né, criar
esse olhar mais generoso para o município, para tentar compreendê-lo, né, na sua plenitude. Eu acho que é isso que falta. É muito característico do individualismo que a gente vive. As pessoas não conseguem se perceber como participantes de um coletivo. E eu acho que eu penso, né, dessa maneira, porque às vezes eu falo com alguns colegas meus que eu me coloco sempre como um estrangeiro quase, porque eu passei boa parte da minha vida e estou passando fora de Tonguá, de certa maneira, porque eu estou estudando. Mas eu acho que esse distanciamento, ele também ajuda a gente a olhar para o lugar de uma outra forma. Você vê que, assim como a maioria das pessoas, eu não tinha interesse nenhum na história da cidade, eu achava que a cidade não tinha história realmente nenhuma. E de fora eu comecei a olhar para ela e falar assim, poxa, mas nesse contexto tão ruim que a gente está vivendo no Brasil hoje, o que essa cidade pode ajudar, no que ela pode se fortalecer, a partir de que princípios. Então, eu acho que o que falta, principalmente aos dirigentes políticos da cidade, é olhar para essas pessoas com mais generosidade. As pessoas, a memória política que se construiu em Tonguá, talvez para a grossa parte da população, porque isso é do próprio Brasil, é de pensar a política só no plano político partidário, só a partir das eleições, a partir daqueles interesses mais diretos, porque a gente tem, de fato, uma população que é mais pobre, que anseia, né, por esse retorno do Estado e que nunca chega de maneira completa. Então, eu acho que Tanguá tem muito isso. Minhas visões sobre Tanguá, elas foram mudando muito no decorrer do tempo. E hoje, apesar de eu ser uma pessoa extremamente pessimista, eu tenho muito otimismo em relação a ela, porque eu tenho visto grupos, né, como vocês se mobilizando para dar um novo olhar para esse município, entendeu? E eu fico realmente muito feliz de ver que existem pessoas engajadas em projetos que defendam o bem comum, que defendam a coletividade. Eu acho que é isso que a gente tem que defender mesmo para a cidade. Bacana, Alan. Só fazer um comentário. Assim, é muito importante a gente pensar a política fora dessa questão, não fora, mas não só nessa questão eleitoral. É muito verdade isso. Sabe? As pessoas, quando falam em política, já pensam logo em candidatura, em você concorrer a um cargo, em ser vereador, em ser prefeito. Sabe? E não é assim. A gente tem que transcender a essa questão e fazer uma política voltada para as propostas para a cidade, né? Pensar a cidade, como você muito bem colocou, né? E contribuir de alguma forma. Não precisa ser vereador, você não precisa ser prefeito, você pode ser um cidadão consciente que quer ver a sua cidade melhor, que quer viver num lugar melhor, né? Então, não, assim, eu não... desculpa. Não, eu não acho. Eu acho, inclusive, que desses grupos que se articulam tenham que sair de fato as candidaturas, sim. Porque essas pessoas estão tomando consciência e criando esses projetos. Não que você tenha dito o contrário, só quero reforçar isso para as pessoas. Porque algumas pessoas tendem a perceber isso como, não, ele está falando que não tem que ir para a esfera partidária. Não, eu acho que tem. Só que ela tem que ser de uma forma diferente, não tem que ser da forma como é hoje. Onde as pessoas têm o interesse de reproduzir aquela velha lógica do patrimonialismo brasileiro, de você usar o Estado para entender só os seus interesses, de você ter direito a X cargos comissionados para indicar X pessoas, quando na verdade não tem que ser assim. Por que a gente não pode debater, por exemplo, né, sei lá, uma organização de trabalhadores, de pessoas que vivem num determinado bairro, sei lá, o bairro que eu cresci, o Pinhão. E dali, desse contato direto entre prefeitura, entre mandatos, com aquela comunidade, serem propostas coletivas, porque são aquelas pessoas que vão dizer o que a cidade precisa. Né? Falta um pouco desse contato com as pessoas, porque fica se circulando, né, entre determinados nomes, entre determinados bairros, quando, na verdade, a população que mais precisa do Estado, ela é raramente, quando não, ela não é ouvida. Então, acho que é com esse olhar que a gente também tem que construir as nossas propostas e fazer com que as pessoas entendam isso como política de fato e não como politicagem. Porque as pessoas tendem também a olhar esses movimentos que a gente vem analisando hoje, né, de grupos assim,
de pessoas que não têm, muitas vezes, inclusive, trajetória dentro da política, se interessaram agora, porque o contexto, né, cobra, por assim dizer. As pessoas tendem, inclusive, instruídos por essas pessoas da lógica patrimonialista, a enxergar isso como politicagem. Então, a gente tem que deixar claro para as pessoas que defender uma proposta generosa, baseada no bem coletivo, ela não é politicagem, né? É uma forma de fazer política que, inclusive, a inclui, né? Então, acho que isso que tem que ficar perceptível para ela. Exatamente. Até eu ia complementar que quando você fala nessa questão eleitoral, as pessoas acabam confundindo mesmo, mas não que não seja importante. Muito bem colocado, Alan. Porque até eu estava conversando com uma pessoa, convidei para poder assistir a live, aí a pessoa perguntou assim, vai ser na página do partido? Aí eu, na página do partido. Ah, mas você é candidato? Aí eu, não, eu não sou candidato. Mas vai ser na página do partido, porque a gente está construindo no partido e tudo mais. Né? O partido não é só para ter eleição. Né? O partido ele é um espaço muito mais amplo para se construir ideias e tudo mais. Então, assim, é verdade, mas a eleição, lógico, é fundamental a gente pensar em candidaturas, em pessoas com esse comprometimento. Isso aí foi muito bem colocado. Exatamente isso. Então, Luiz, tem algumas pessoas aqui sinalizando. O Marcos Rocha colocou aqui, ó, professor Alain, eu uso o termo trabalhadores escravizados. Trabalhadores escravizados. Trabalhadores escravizados. Faz sentido, né? O que a gente vê hoje nada mais é do que uma escravidão moderna, com certeza. Já o Rodrigo Rangel coloca aqui, ó, Gilciano Menezes. É referência na pesquisa da escravidão em Porto das Caixas. Deixa de citar, não. Gilciano. Sim, tem mais. Professor Gil. Foi um cara fantástico. Abraço foi aí, seu professor, Gil. Foi meu professor. Foi. Legal. Foi meu professor. O Nédio coloca aqui... Tem uma dissertação boa. Tem história regional. Que o Nédio coloca uma questão. Boa noite. Gostaria de inserir o assunto sobre dependência química e outras drogas, ansiedade, pânico, etc., levando a pastoral da sobriedade Tanguá, para fazer palestras e esclarecimentos sobre os temas. Qual seria a melhor forma de fazer isso? Professor Alain e Alan Dutra. E aí, Alain? Vou deixar a pergunta dele aqui. Eu acho que é bem nessa linha que eu estava mencionando, né? Que isso tem que partir das localidades. Tem que ser um projeto conciso, né? Pensado coletivamente para as pessoas. Acho importante a atuação de pastorais como essa, que são pastorais sociais, que tem um histórico de luta e de engajamento muito importante, principalmente em cidades onde o Estado não atua. Então, é importante que o Estado aprenda com elas, né? E que possa construir isso com as pessoas. Eu acho que tem que se levar para os centros. Eu não sei como é que se organiza isso hoje no município, se os bairros têm centros comunitários, mas a pastoral é vinculada à Igreja Católica, utilizar os espaços coletivos da igreja para fazer reuniões abertas, para fazer reuniões, inclusive, com presença de cientistas, de gente chamar... Poxa, a gente está a 60 quilômetros da UF, a gente deve estar uns 50 da UERJ de São Gonçalo. Por que a gente não dialoga com essa comunidade que não está perto da gente? Né? Que pode estar ali instruindo as pessoas e fazendo um trabalho em conjunto com essas pastorais. Então, acho que tem que construir um projeto mesmo, e para todos os âmbitos, né? Da dependência química, do uso de drogas, para discussão sobre educação, sobre saúde. Isso é uma coisa também que Tanguá carece, de um diálogo maior com instituições de ponta que a gente tem do nosso lado e que a gente também não discute. Então, eu acho que o projeto tem que ser esse, né? Um projeto pautado na ciência, com o apoio dessas pessoas, né, que têm esse engajamento e que possa, né, cumprir ali o seu papel junto às comunidades, que são as que mais precisam, são as que conhecem. Não adianta nada a gente pensar isso dentro de um gabinete, dentro da prefeitura, quando quem conhece é o vizinho, né? Em cidades como Tanguá, a gente sabe do papel fundamental
que os vizinhos exercem. Então, é um trabalho árduo mesmo de fazer um levantamento dessas pessoas, de entrar em contato com elas de uma forma muito generosa, né, e com muita cautela, porque muitas vezes essas pessoas não têm o conhecimento necessário para saber que está numa situação de dependência, elas jogam essas dependências, né, para outras questões que podem, né, trazer muito mais problemas, não só para elas, mas para a comunidade de uma forma geral. E, antes de tudo, entender que isso é um problema de saúde pública, né, que não é um problema do indivíduo, porque as comunidades elas só vão se inserir nesse projeto quando elas entenderem que você ter dependentes químicos na sua comunidade significa ter problemas para toda essa comunidade. Então, eu acho que são alguns elementos que a gente pode partir para pensar esses projetos mesmo. E é bem legal a colocação do Nédio, porque o Nédio hoje, ele coordena essa equipe, nesse grupo, essa pastoral, né, da Igreja Católica, e eles ocupam um espaço lá na nossa sede, na Sociedade São Vicente de Paulo, que é um outro movimento também desse ramo dos movimentos pastorais sociais dentro da Igreja Católica. Infelizmente, nesse espaço existia a creche, mas agora não existe mais. Então, a ideia, Alan Dutra, é transformarmos realmente esse espaço em um local onde haja esse tipo de debate, esse tipo de diálogo, e que não só isso, mas que também haja cooperativas, incentivo às pessoas a produzirem coletivamente. Enfim, a gente investir nisso, porque é possível, né? Basta a gente ter força de vontade, dá trabalho, mas eu acredito que o resultado vale muito a pena mesmo. Isso aí. E muitas vezes escutar essas pessoas, que muitas vezes essas pessoas também precisam ser escutadas, porque as demandas também têm que partir delas, né? Então, muitas vezes os nossos colegas também gostam de cobrar, sejam de movimentos como esse, ou até mesmo do poder público, sem muitas vezes entender que esses problemas também só vão chegar quando a comunidade e essas pessoas também forem escutadas. Então, é sempre esse movimento de mão dupla, né, que eu gosto de falar. Tá certo. O Rodrigo Rangel coloca aqui: Alan Dutra, como trazer a universidade, sua pesquisa e extensão diante desse cenário de investimento limitado? Eu acho que hoje, na era da internet, a gente tem uma certa facilidade, né, para levar esse conhecimento. Espaços como esses de live estão pipocando o tempo todo e tem sido uma ferramenta, né, interessante para a difusão do conhecimento. Só que sem recursos tudo fica mais difícil. E mais do que isso, sem as pessoas entenderem a importância desse conhecimento, e aí é a via de mão dupla. A universidade entender que as pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento e as pessoas entenderem o que é a universidade, o que ela tem para oferecer. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, ampliar esse diálogo. Eu acho que ele vem crescendo paulatinamente. As pessoas têm entendido melhor o papel das universidades. Eu acho que dentro da pandemia, as pessoas têm percebido o que é o conhecimento público, para que ele serve, qual a importância de você dar recursos para pesquisa e para o ensino e para a extensão. Mas eu acho que ainda também falta muito, né? Falta investimento, em primeiro lugar, mas sem o investimento, falta inclusive um posicionamento mais claro de muitas pessoas que estão dentro da academia. Porque a gente também não tem que sacralizar a academia, que não. A academia, assim como qualquer espaço da sociedade, é uma verdadeira arena de conflito, é arena de interesses, há aqueles que vão defender que não tem que chegar para ninguém, né? Como eu já mencionei no início, o ministro Weintraub era professor de uma universidade federal. Então, longe de ser um reduto de esquerdopatas, como as pessoas dizem, a universidade também tem os seus aspectos conservadores, como fruto de uma sociedade conservadora como a brasileira. Então, um dos aspectos, inclusive, que se constitui enquanto desafio para a gente ampliar esse ensino, essa pesquisa e essa extensão é esse lado conservador mesmo da universidade, é a falta de interesses de muitos grupos e também, né, tentar lidar com toda uma série de projetos e de demandas que a gente é constrangido a cumprir na academia e que quando a gente tenta levar para a sociedade, a gente é barrado, principalmente pela burocracia. Mas no contexto
de redes sociais, eu acho que a gente tem conseguido, de certa forma, e na área de história, que é o que eu posso falar, a gente tem conseguido ampliar um pouco esses diálogos, mas com certeza ainda tem muito a ser feito. Alan, a gente está chegando aqui no finalzinho, cara, da live, né? Tem 1h23 já, né? Esse é o formato aqui que nos permite, né? Primeiro, né? Isso particularmente eu queria agradecer a você, né, cara, pela disponibilidade de estar aqui ajudando, né? De estar contribuindo para a formação política, né? De estar contribuindo com a sociedade tanguaense, né? Que essa live é uma live feita por tanguaenses, né? E queria te dar os parabéns, né, cara, pelo seu desenvolvimento aí, que Obrigado. cada vez mais se amplia, né? Então, queria agradecer a você, né, pessoalmente, por estar aqui com a gente. Queria fazer uma última pergunta. Por que CPT, Alan? Por que CPT? Essa deve ser uma pergunta dificílima, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a alcunha Partido dos Trabalhadores já diz muito sobre o que é ou o que pode ser a ser petista ou do Partido dos Trabalhadores ou qualquer coisa do gênero, né? Porque, apesar de todos os conflitos que são característicos de qualquer partido, é um partido que, de certa forma, mostrou que, apesar de todos os problemas, das limitações internas de uma organização institucional partidária, das limitações do próprio Estado brasileiro, e a gente tem que falar horas para entender as limitações da atuação partidária ou de uma filosofia partidária dentro do Estado, mas que, antes de tudo, se preocupa com a população mais pobre, com populações como a população de Tanguá, né, e que enxerga essas pessoas independentemente da posição social que elas ocupam, né? É o partido que colocou os negros na universidade, que colocou os pobres, que colocou pessoas de regiões tão distantes para fora do mundo, que tirou o Brasil do mapa da fome, que levou água para o sertão. Então, eu acho que as vitórias e as derrotas fazem com que a gente olhe para as derrotas para aprender e olhe para as vitórias para saber como avançar. Então, eu acho que isso é essencial para pensar o que é ser Partido dos Trabalhadores ou petista, qualquer coisa do gênero. Antes de tudo, é ser eu não sei se essa palavra existe, mas é quase que ser um superador, sabe? Você supera. A cada degrau que você sobe é uma superação num país de histórico tão desigual e que a gente vive, que, enfim, a gente conhece. Então é um desafio, é uma superação diária, eu acho, antes de tudo. Alan, bacana, cara. Luiz, suas considerações aí, cara. Cara, pô, que pena que a gente vai ter que encerrar, né, por conta do horário e tal. Mas, Alan, não vai ser a última vez que nós teremos você aqui. Com certeza teremos outras oportunidades aí, outros debates, né, aprofundarmos esse debate. Com a internet. Com certeza. Mas não, sim, isso acontece. Eu achei fundamental a tua participação. Fazer parte do Partido dos Trabalhadores, né? Simplesmente fazer parte do maior partido de esquerda da América Latina. A gente está lutando junto com a massa, né? Tentar sempre buscar as demandas advindas da nossa classe. Nós somos trabalhadores, temos que defender a nossa classe, né? Não tem outro caminho. Somos de esquerda, e nem por conta disso somos pessoas ruins, né? Pessoas que querem o mal do Brasil. Enfim, cara, a gente está enfrentando, infelizmente, uma situação muito triste, né? Muita desinformação. Se criou quase que uma ideia louca de petista. E a pessoa nem sabe o que é, sabe? Nem sabe o que é o partido, nem sabe o que é partido político, exatamente. sabe? Mas como se criou um inimigo a ser vencido, né? Essa extrema-direita, infelizmente, conseguiu cooptar mentes e corações para essa luta contra um inimigo que está querendo destruir o Brasil, enfim, essa maluquice toda. Mas eu acho que espaços como esse estão vindo para a gente ir desconstruindo
toda essa situação terrível que nós estamos vivendo. Mas deixa eu também fazer uma perguntinha para o Alan aí. Alan, nesse período de pandemia, o que você está lendo? O que você está vendo? Eu tenho. Alguma indicação de filme? De filme? Eu acho que para esse período. É porque eu não tenho o nome do filme aqui direito, que eu sou péssimo com o nome. Apesar de trabalhar com história, eu sou muito péssimo com o nome. Mas, se eu não me engano, é O Julgamento. É um filme que tem na Netflix. Mas vocês podem procurar, que é sobre uma mulher que vai discutir negacionismo nos tribunais. Porque tem um escritor que resolve defender que o Holocausto é uma mentira. Se eu não me engano, é O Julgamento. Não é alguma coisa do gênero. Eu posso mandar para vocês depois, vocês replicarem. Coloca no comentário lá da live. Coloco sim. Eu acho que é interessantíssimo para a gente pensar esse processo de colocar para baixo e de abaixar o nível mesmo do conhecimento dentro de um projeto político mais amplo. E o que eu tenho lido, por incrível que pareça, são autores clássicos, que tem a ver com a pesquisa que eu venho fazendo, mas que também são autores que muitas vezes a universidade deixou passar. Eu tenho lido Euclides da Cunha, inclusive um texto que as pessoas não conhecem muito, que é o A Margem, porque Os Sertões, né, ele é o mais visível. E eu tenho lido também alguns autores mais clássicos da historiografia brasileira mesmo, como Caio Prado, enfim. E sempre lendo uma coisa ou outra da pesquisa, que envolve aqui discussões sobre história das propriedades e história agrária. Mas livro mesmo, agora eu estou lendo esse do Euclides, A Margem da História. Indico, inclusive. Para a população que quiser ler, antes de tudo, Raízes do Brasil. Acho que eu li, inclusive, pela primeira vez no Dearino. Eu lembro o livrinho azul do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e foi lá na biblioteca, eu acho que era Adriana o nome da bibliotecária. Poxa, bacana. Sempre anotava os livros que eu levava para casa. Ela morava ali no centro, se eu não me engano. Então foi lá que eu comecei a tomar gosto. Então legal. Eu indico esse livro também para as pessoas, elas podem ajudar. Elas podem ajudar a pensar esse Brasil. Eu tô sonhando muito em a gente ter um espaço de leitura lá na nossa sede lá, da Sociedade São José de Paulo. Vamos ver se a gente consegue concretizar isso aí. Isso é importante. Porque é importantíssimo, né? É importante. Mas obrigado também pela oportunidade. Desculpa mais uma vez o problema com a internet, que deu todos esses problemas. Mas, antes de tudo, né, só para me despedir também, eu queria sempre lembrar e reforçar com as pessoas da necessidade de se questionar, né? Sempre que você receber uma informação no seu celular, sempre que alguém te dizer algo, pesquise sobre aquilo, pesquise em sites confiáveis, converse com pessoas do seu círculo que possam também estar se interessando por aquele tema, para vocês verem se existem opiniões divergentes sobre aquilo, para saber de onde ela tirou, porque essa desinformação, né, é quase que um paradoxo para a gente, porque ela é desinformação dentro de um mundo extremamente informado, porque a informação está circulando o tempo todo, mas as pessoas não conseguem perceber que nem toda informação ela é verdadeira, ela é benéfica. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é que elas busquem conhecimento, mas com essa cautela, né? E sabendo que conhecimento não é opinião, conhecimento é embasamento. Então, vejam se o que você está lendo está embasado em algum lugar, embasado na ciência, ou embasado, né, em algum estudo, antes de você acreditar e de você reproduzir, principalmente. É isso aí. Luiz, mais alguma colocação? Não, só despedir também e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, né, que passou por aqui. Se não deu para acompanhar tudo, né, depois entra lá na página, assiste o vídeo por completo e vamos caminhar junto aí. Semana que vem o papo vai abraçar mais alguém aí e vamos construindo. Tá legal? É isso aí. Sim. Essa é uma produção do Partido dos Trabalhadores aqui em Tanguá, né, o programa O Papo Te Abraça, né? Quero agradecer mais uma vez aqui o Alan Dutra pela participação. E na próxima sexta, com certeza, vai ter alguém sendo entrevistado aqui e contribuindo com a sociedade tanguaense, contribuindo com aqueles que buscam informações sólidas, precisas, né?
e que visam o desenvolvimento sempre. Um grande abraço para todos vocês que acompanharam a gente aqui. Tudo de bom. Até mais. Até mais, até mais.